Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos. Mais um dia que eu quero falar sobre algo muito importante, né? Que é o autoconhecimento, a importância de sermos organizados, não só na vida financeira, né? Mas em todas as áreas das nossas vidas. Eu tenho estudado um pouco sobre isso. Acho que faz umas 2 semanas que eu fui numa livraria. Eu estava pesquisando mesmo um livro sobre finanças pessoais, né? Para eu começar a aprender a me organizar financeiramente, não que eu não seja uma pessoa organizada, eu gosto de pagar minhas contas em dia, eu gosto de guardar ali uma reserva de emergência, isso é muito importante, viu? Isso é bíblico, inclusive. A Bíblia ela fala um pouco sobre isso lá em Gênesis, quando o faraó teve o sonho e ele não soube interpretar, né, o seu sonho, e entrou José, governador do Egito, que foi o sonhador, né? Ele entrou para interpretar o sonho de Faraó, né? E aí ele deu a direção daquele sonho que Faraó teve. E ali, você entrando a fundo, você tendo entendimento e discernimento, você entende que a importância de reter, né? E aí Faraó ele teve um sonho no qual José revelou a ele através do Espírito Santo de Deus que a importância de guardarmos nos dias bons, quando nós estamos ali trabalhando, ganhando, para os dias maus, porque sabemos que o dia mau vem, né? Não é só para mim, não é só para você, é para todos. Temos o dia mau. E é importante nós nos organizarmos financeiramente, gastarmos menos do que a gente ganha, guardar ali uma reservinha, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, eu comecei a pesquisar livros que falassem sobre finanças pessoais. E quando eu fui comprar o livro, tinha um rapaz lá e aí ele me indicou este livro. Esse livro se chama Mais Esperto que o Diabo. Quando eu vi o título desse livro, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, que livro é esse, né? E aí ele falou assim que esse livro fala sobre o autoconhecimento, a importância, né, de nos posicionarmos diante das situações nas nossas vidas, a importância do pensamento positivo, porque nesse livro fala sobre, no início ele fala sobre um medo, né? Napoleão Hill conta sobre o medo que ele tinha no pensamento dele. E o pensamento, ele atrai. Tudo que nós pensamos, seja positivo ou negativo, atrai para a nossa vida. E é por isso que nós temos que lutar dia a dia para termos pensamentos de fé, de esperança, sempre mantermos nossa mente conectada com Deus, com a palavra de Deus, para que a gente não venha cair nas armadilhas do inimigo. Porque aqui nesse livro conta, né, fala um pouco assim no meio do livro, né, se você ler você vai achar bem interessante. Mas na metade do livro ele conta uma entrevista dele com o diabo. O que ele faz para que as pessoas fiquem alienadas? Alienadas é uma pessoa que não tem entendimento, não tem conhecimento. E a pessoa, ela vive dia após dia ali uma vida, vamos se dizer, insignificante, uma vida sem sentido, sabe? Primeiro fala, né, sobre o poder do pensamento, o poder da gente pensar positivo, da gente ter na nossa mente coisas boas, alinhadas com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Que até a palavra de Deus diz que Deus tem planos de bem e não de mal, planos de nos fazer prosperar e dar um fim de esperança, lá em Jeremias 29:11. Fala também sobre o poder da obediência. Esses tópicos que eu tô falando foi o que eu entendi na minha leitura, tá, gente? Não quer dizer que se você for ler, você vai entender da mesma forma que eu. Mas eu tô tentando esclarecer, assim, o que esse livro passa,
né? Eu entendi também sobre o poder da obediência, de nós obedecermos uma direção de Deus quando Deus fala a nossa mente e dentro do nosso coração. Porque muitas vezes Deus fala conosco de muitas maneiras, tá? Mas muitas vezes a gente escuta a voz de Deus e aí a gente acha que é um pensamento qualquer. A gente acha assim, ai, será que foi Deus? A gente entra aquela dúvida no nosso coração. Não duvide. Quando vier um pensamento no seu coração, na sua mente, de algo bom para você fazer, porque assim, Deus ele não vai te dar um pensamento ruim, uma direção que você sabe que não é boa. Também, aí já entra o pensamento bom, o pensamento ruim. Então, você já analisa daí. Se for um pensamento bom e você fala assim, nossa, eu não pensaria isso não viria de mim. É Deus falando com você, o Espírito Santo ecoando dentro de você. E é uma voz suave, é uma voz tranquila e você vai ter certeza que é Deus. E ensina também sobre o medo, porque muitas vezes o medo nos paralisa. O medo, ele faz com que entre um bloqueio na nossa mente e a gente não consegue dar continuidade àquilo que Deus quer para nós. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu sempre tive vontade. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, eu gosto muito de falar aquilo que Deus revela a mim, ao meu coração, meus testemunhos. Eu sempre tive muita vontade de fazer isso, mas eu não sabia como. Até que um dia Deus me deu uma direção de semear, né, na vida das pessoas com aquilo que eu tinha. Porque eu falava assim, Deus, onde eu vou pregar, né? Para quem eu vou falar? Não que eu não falasse, mas assim, era pouco, né? Era com pessoas conhecidas, mas eu queria que de alguma forma aquilo passasse mais adiante. E eu sempre dava desculpa para Deus. Deus, eu não sei falar, eu não tenho como pregar. Eu sempre dava desculpa assim. E até que Deus me deu vamos dizer, um pensamento de abrir o canal aqui no YouTube. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu, tá bom, vou obedecer. Aí eu obedeci, estamos por aqui, né? Dia após dia. E aí, o poder do medo, né? Porque assim, eu tinha medo. Eu falava assim, e agora? Será que eu faço? Será que eu não faço? O que será que vão falar? Não deixe o medo dominar você. Não deixa. Arranca esse medo de você. Tenha fé, confia em Deus, se apega com Deus, fala, não vou deixar esse medo me dominar. O medo não é maior do que o Deus que eu sirvo. Então, ponha isso na sua mente. Acredite nos recursos. Acredite nos recursos e tenha uma mente positiva que os recursos virão até você. Quando você tem uma mente positiva, você confia que de alguma forma aquele recurso virá até você. Esse é o poder de confiar em Deus, né? O poder de que Deus vai prover mesmo que não estejamos vendo. Então, quando você pensa, né, dessa forma, o recurso, ele vem até você de alguma forma. Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus bom. E quando a gente pensa positivo, quando a gente alinha a nossa mente com a mente de Deus, Deus nos dá estratégias e Ele faz com que aquele recurso venha até nós. Lá em Deuteronômio 28 diz que as bênçãos do Senhor virão até nós, que nós não precisaremos correr atrás de bênçãos, que elas virão até a gente. Amém? A fé não fará o trabalho por você. Ela apenas te guiará inteligentemente até o caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos. A fé é algo que nós temos dentro de nós, dentro do nosso coração. Para que as coisas aconteçam, a gente precisa fazer a nossa parte. Tem pessoas que ficam sentadas no sofá esperando que as coisas aconteçam. Eu confio em Deus, então Deus vai mandar vir até mim. Gente, não existe isso. A fé é você fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Se eu tenho um sonho e eu quero que aquele sonho aconteça,
eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que investir, eu tenho que guardar, eu tenho que gastar menos, eu tenho que renunciar às minhas vontades, porque muitas vezes vem muitas vontades na nossa mente, porque eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar um calçado, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. E aí, como que vai guardar desse jeito? Não tem como, né, gente? Então, isso é um passo de fé. Eu tô precisando? Pensa nisso. Eu tô precisando disso? Não. Então, se você não tá precisando, guarde o seu dinheiro, retenha, porque lá no futuro você vai realizar o seu sonho. Mas por quê? Porque você renunciou lá atrás. E isso muita gente não entende. Muita gente tá por aí gastando, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo para mostrar para as pessoas o que ela não é. Tá gastando o que não tem. E aí lá na frente não consegue realizar o seu futuro. Aí vê o irmãozinho realizando o sonho e fala assim, ah, foi sorte. Não, não foi sorte não, foi renúncia mesmo, viu? Eu sou prova viva disso. Muita renúncia, inclusive. Mantenha todo o pensamento de limitação fora da sua mente. Pensa, nós somos limitados, nós somos seres humanos, somos limitados. Mas nós servimos um Deus que é ilimitado. Para Deus não há impossíveis. Então, pensa, eu sou limitada, eu não posso, eu não consigo. Mas o Deus que eu sirvo consegue. Para Ele não há impossíveis. Lá em Lucas 1,37 diz, para Deus não há nada impossível. Amém? Experiência gera conhecimento. Às vezes a nossa vida, acontece tantas situações, tantas coisas na nossa vida que nós ficamos estagnados e nós falamos assim, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Há um propósito, para que tudo isso sirva de conhecimento, para que lá na frente a tua vida sirva de testemunho para essas vidas, para que essas vidas saibam que você passou, elas também vão passar, mas elas vão saber que através de você elas vão conseguir chegar. Então, não se pergunte, não fique questionando a Deus, por que Deus, o Senhor permitiu isso? Ah, Deus... Muitas pessoas questionam, sabe, tantas coisas, e nós temos que confiar que para tudo há um propósito, mesmo que no momento a gente não entenda, porque foi o que Jesus disse. No momento vocês não entendem, mas amanhã vocês vão entender. Então, para tudo se tem um propósito na nossa vida e experiência gera conhecimento. Amém? Fala também sobre o poder da oração. Olha só que interessante. Antes de qualquer dificuldade ou obstáculo, o poder da oração. Muitas vezes nós deixamos para orar quando estamos passando por alguma dificuldade, por algum obstáculo, por alguma coisa na nossa vida. E não é isso que Deus quer de nós. Deus, Ele quer que a gente ore nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, mantenha o foco da sua vida em oração, porque a oração ela tem um poder que você nem imagina. Eu ouvi uma palavra uma vez que diz que a oração move a mão de Deus, né? Porque muitas vezes a gente deixa para orar quando estamos numa dificuldade muito grande, deixamos para lembrar de Deus quando estamos passando por situações que nós não queríamos passar, e muita gente culpa Deus por aquela situação, e não, gente, é culpa nossa mesmo, porque muitas vezes não estamos alinhados à oração e à palavra de Deus, viu? Fala também sobre o poder do agradecimento, o poder do agradecer pelo que você tem hoje, tá? Não é ficar murmurando, reclamando, ai, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Gente, e o que você tem hoje? Não agradece? Eu acordo, eu tenho saúde, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho amigos que me amam. Gente, tudo isso é uma forma de agradecimento, é agradecer a Deus, porque você está aqui, porque Deus te deu a oportunidade de mais um dia, de você acordar, de você respirar.
respirar fundo, olhar para a natureza, olhar para os pássaros, olhar para o céu. É tudo maravilhoso, gente. Agradeça pelo que você tem hoje. Tem uma palavra que diz assim: agradece que a graça desce. Agradece, simplesmente agradece. Agradece por tudo. Eu agradeço por tudo, por tudo. Às vezes eu penso até que Deus fala assim: olha, essa menina é chata, viu? Essa menina enche meu saco. Não, você não fala isso não. Mas é o poder, gente, de agradecer, de falar com Deus, de estar conectado ali com Ele a todo momento. Isso é muito bom, é uma sensação assim que você fala: nossa, Deus realmente é bom. E a última parte que eu queria falar sobre esse livro é sobre o que o diabo faz com as pessoas para manter elas alienadas. Alienação é algo, né? Eu falei lá no começo, mas eu vou falar mais a fundo agora. Alienação é algo que o diabo faz na vida das pessoas para manter as pessoas bloqueadas, para manter as pessoas debaixo ali das asas dele, sabe? É o sedentarismo, é as dívidas, é o comer mal, é o dormir mal, é a ansiedade, é a preocupação, é a depressão. Tudo isso são coisas que o diabo ele usa atualmente para deixar as pessoas ali, vamos se dizer, bloqueadas, para que as pessoas não tenham mais como, as pessoas fiquem acorrentadas a ele de uma forma que a pessoa não consegue mais sair. Isso é muito, muito forte, viu? As pessoas, elas ficam alienadas, elas ficam viciadas por coisas do mundo a ponto de não conseguirem se libertar. Ele vai acorrentando a pessoa ali de uma forma, sabe, que a pessoa fica totalmente dependente dele. Passando a vida inteira dessa forma, as pessoas, elas ficam totalmente imergidas naquele mundo, sabe? Um mundo de frustração, um mundo de preguiça, sabe? As pessoas de hoje em dia, eu percebo que as pessoas têm preguiça de pensar, gente. Olha só a que ponto chega as pessoas. Eu sei porque eu já vivi assim, tá? Não tô falando nada que eu nunca vivi. Eu sei que é assim. As pessoas, elas têm preguiça de pensar. Elas sempre arrumam desculpa. Elas procrastinam, elas deixam para depois aquilo que elas podem fazer hoje. Eu era assim. Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu fiquei em depressão. Eu não queria mais levantar da cama. Foi quando Deus entrou na minha vida, que aí foi quando começou a minha conversão, né? Que foi quando eu falei pra Deus, Deus, não aguento mais viver assim, não. Eu vivi um ponto que só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu não queria nem levantar da minha cama. E aí Deus entrou na minha vida assim de uma forma sobrenatural, sabe? Deus, ele fez por mim assim que hoje eu só agradeço a Deus. Hoje eu olho pra minha vida lá, quando eu vivia no mundo, e hoje é totalmente diferente totalmente diferente quando você tem uma vida com Deus e quando você não tem. Deus abre a sua mente de uma forma que, como diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. A sua mente é como se ela abrisse para o mundo e você começasse a enxergar aquilo que, gente, é como se caísse uma venda dos teus olhos. E aí foi quando eu comecei a falar, não, eu não posso ficar assim, eu tenho que me levantar, eu tenho que correr atrás das minhas coisas, correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. Hoje eu acordo cedo, vou para minha academia, faço meu treino, eu e Deus. Chego, vou trabalhar, volto, sabe? Faço as minhas meditações diárias, estou ali conectada com Deus a todo momento. Então, é muito importante a gente ter uma vida organizada.
né? Esse livro ele fala muito sobre isso. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, isso vai ser magnífico. Vocês vão ver como vai mudar a mente de vocês de verdade. Eu ainda não terminei de ler, mas eu queria falar um pouquinho sobre ele, sabe? Assim, o que eu entendi, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né? Enfim, agradeço a vocês terem ficado comigo até agora, me escutando, mas tudo há um propósito, como eu falei. E é muito importante para mim ter vocês aqui, poder falar aquilo que eu estou aprendendo ao longo dos meus dias. Eu não sei tudo, tá, gente? Não sei. Eu estou aprendendo junto com vocês. E é como eu falei, tudo que eu falo, primeiro Deus fala comigo. Deus fala, ó filha, é assim, assim, assim. Deus fala, hein? Deus, ele corrige o filho que ele ama, né? Eu falo para Deus, eu falo, fala comigo. Nem que seja para puxar minha orelha, fala comigo. Como Samuel, né? Samuel disse, fala que teu servo te ouve. É assim que nós temos que ser com Deus. Temos que estar abertos a ouvir a voz de Deus. Amém? Então, ó, o vídeo de hoje foi bem mais maior, né? Mas foi bom para poder falar um pouquinho, né? O que eu aprendi, o que eu estou aprendendo. E Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, hoje e para todo sempre. E aguardo vocês no próximo vídeo. Beijos!